mergulhar de novo aqui nessa apresentação. Nós começamos a ver esses conceitos básicos de informática. O primeiro conceito foi de sistema computacional, aí apresentamos o módulo processador, né? Informamos que o sistema computacional é esse conjunto de hardware e software que permite que você manipule as informações, que você transmita as informações, que você armazene as informações dentro do seu sistema. Ele é um sistema complexo, com muitos componentes, vimos tudo isso. Aí analisamos esse gráfico, que é uma representação simples para você entender a dinâmica desse sistema. Ele é formado de hardware e de software. O hardware, que tem essa composição, lá na videoaula que foi gravada, isso tudo está bem explicadinho, vocês vão ver, não vão ter dificuldade nenhuma, é coisa também relativamente simples. Então a CPU, mostrando o que é uma CPU, placa-mãe, os periféricos, né, falando sobre memória principal, depois memória secundária e finalmente sobre os softwares de um modo geral, o sistema operacional, que é o principal de todos os softwares, e os programas em geral, programas utilitários, aplicativos, compiladores e interpretadores, são tipos de programas que são criados para uso no computador. Então a gente começou a ver esse conceito de sistema operacional. Vimos que o sistema operacional é um software, um conjunto de software cuja função é gerenciar o sistema, gerenciar o hardware, gerenciar as aplicações, os processos. Então ele gerencia tudo, o sistema operacional tem tudo sob controle, ele mantém o controle de tudo que acontece no sistema computacional, ele é o principal software de fato. Então ele define qual programa de aplicativo recebe a atenção do processador, gerencia a memória, cria um sistema de arquivos. A gente viu a importância disso. Cada sistema operacional tem o seu sistema de arquivos próprio e vimos o que é um sistema de arquivos. Nós vamos ver essa definição mais à frente, mas a gente viu que pelo sistema de arquivos é que o sistema operacional se identifica, né? Ele se individualiza em relação aos demais. Fornece uma interface para que o usuário consiga utilizar o computador, os recursos de hardware. O sistema de arquivos, então, que é como o sistema operacional organiza e usa os espaços de armazenamento de dados. O sistema operacional, o sistema de arquivos, é a forma de organização de dados em algum meio de armazenamento de dados. Então, o sistema operacional ele vai formatar um determinado dispositivo de armazenamento de dados, dando a esse dispositivo a sua forma própria. Cada sistema operacional tem o seu sistema de arquivos. Sabendo interpretar o sistema de arquivos de um determinado disco, o sistema operacional pode decodificar os dados armazenados e lê-los ou gravá-los. Fazendo uma analogia aqui, esta organização dos dados assemelha-se a uma biblioteca, onde o bibliotecário organiza os livros de forma padronizada, né, por assunto, por censura e etc. e tal, para facilitar sua localização, sem ocupar muito espaço e garantindo sua preservação. Então, você já viu nos sistemas de biblioteca, uma biblioteca tem vários sistemas que regem esse processo de catalogação de documentos, de livros e tal, numa biblioteca. Não tem só um modelo de sistema para fazer isso, tem vários. Cada modelo é bem diferente um do outro. É exatamente isso que acontece com o sistema operacional. Cada sistema operacional tem a sua forma de organizar os dados, nos dispositivos de armazenamento. É isso que o define. Então, você, quando gera um programa, você vai gerar um programa para um determinado sistema operacional, por conta desse formato que o sistema operacional utiliza para gravar os dados nos dispositivos de armazenamento. Então, um programa que você cria para rodar no Windows,
não vai rodar no Linux nem no Mac, por exemplo. Por quê? Porque ele foi feito para ser gravado pelo Windows com o formato de gravação que o Windows disponibiliza, que o Windows utiliza. Então, ele não vai conseguir ser gravado pelo Mac, nem pelo Linux, porque ele está usando o formato do Windows. E aí a gente falou que isso tem uma importância fundamental, porque como os vírus são softwares, são programas, então um vírus gerado para o Windows não vai ser instalado no Linux ou no Mac, né? Então por isso que o Linux ou o Mac não tem vírus para eles. Por quê? Porque ninguém vai fazer vírus para um sistema que tem pouco mercado, né? E a gente viu que o Windows é que tem mercado. Então esse sistema de arquivos aqui, entender isso é bem legal, para você ver que é por isso que cada sistema operacional funciona de uma maneira, tem sua lógica de armazenar os dados, e por isso eles se diferenciam. O sistema operacional, o sistema de arquivos padrão do Windows é o NTFS. Hoje você ainda tem sistemas de arquivos anteriores do Windows, que é o FAT16, FAT32. Quem é usuário de computador há mais tempo pegou o Windows 98, por exemplo. O Windows 98 utilizava o sistema de arquivos FAT. E o que acontecia com esse sistema de arquivos? Você não podia criar conta de usuário. Você até criava contas de usuário, mas não servia para nada, porque as contas que você criava não individualizavam a sua operação no computador. Para que o usuário pudesse criar contas de usuário realmente, o Windows teve que desenvolver o sistema de arquivos NTFS. Então, hoje você pode criar uma conta de usuário, e aí você vai ter uma área de trabalho restrita, você vai ter uma área de armazenamento restrito. Um usuário comum não vê e não tem acesso ao ambiente de arquivos do outro usuário. Nem tem acesso à área de trabalho do outro usuário. Isso só foi possível com o sistema de arquivos NTFS. O sistema de arquivos FAT32, que era usado pelo Windows 98, não permitia a criação de ambientes privados, ambientes individualizados para o usuário. Então, era um sistema de arquivo monousuário. Hoje, o sistema de arquivos do Windows é multiusuário. Você pode criar contas de usuário diferentes para usar o sistema. Isso aí até foi uma forçação de barra do Linux. Na verdade, o Linux saiu com essa conta, né, com essa possibilidade de criar contas de usuário, já porque o Linux surgiu muito para atender o mercado de servidores e tal, que é essencial, é necessário que cada um tenha a sua conta de arquivos para acessar um servidor. Então, o sistema operacional seria o bibliotecário dessa biblioteca de dados, né? O sistema operacional guarda os dados nos espaços vazios do disco, rotulando-o como um bloco de controle de arquivos e ainda criando uma lista de posições desses dados. A tabela de arquivos mestre, sabendo a posição do arquivo, o sistema operacional manipula, o abre, lê, grava esses arquivos. Então, cada sistema operacional tem o seu sistema de arquivo. O do Windows é o NTFS e o do Linux tem vários. Tem o RFast, tem EST3, EST2, tem vários sistemas de arquivo, mas todos eles multiusuários, todos eles bem interessantes. Outro papel do sistema operacional é gerenciar os processos da máquina, os softwares, os programas, os aplicativos. Um processo é um módulo executável único. Tudo que acontece no computador é controlado e cada processo acontece num tempo. As coisas não acontecem simultaneamente. Embora aconteça com tanta velocidade que parece que é simultaneamente que está acontecendo, mas não é. Que corre concorrentemente com outros módulos executáveis. Por exemplo, em um ambiente multitarefas, como o Unix, que suporta processos, um processador de texto, um navegador e um sistema de banco de dados são processos separados que podem rodar concomitantemente. Ou seja,
você pode abrir vários aplicativos e você pode usar esses aplicativos, né, ao mesmo tempo. Só que, na verdade, os processos que estão sendo executados não são simultaneamente executados, tá? Só para entender isso aí. Aí nós temos os exemplos, né? Eu já mostrei isso na aula passada, como é que está o mercado ainda com relação ao sistema operacional. Nós temos ainda o Windows com uma margem muito grande do mercado, embora isso seja dados de 2012, já sofreu algumas alterações, principalmente com relação ao Linux. O mercado do Linux cresce muito, mas ainda o Windows tem a maior fatia do mercado. O Linux ocupa um espaço ainda menor do que o Mac, mas está crescendo bastante. O Mac se mantém estável, porque, na verdade, o Mac ele funciona com as máquinas Apple. Você até pode instalar o Mac no PC comum, mas o funcionamento não é tão bom quanto numa máquina Apple o sistema é feito para ela, para aquela máquina em particular. O HD é o hard disk, né, o disco rígido. O HD seria esse dispositivo, né? Aqui é um disco magnético. Você tem aqui, ó, uma cabeça de leitura. Isso aqui é uma cabeça de leitura. Ela gira quando você liga a máquina, starta a máquina. Ela vem para cima aqui desse disco magnético. Ela fica fazendo esse movimento aqui, enquanto o disco gira. Enquanto o disco está girando, ela está fazendo esse movimento aqui para fazer a leitura dos dados que estão na superfície magnética do disco. O grande problema é que esse giro desse disco, ele é um giro mecânico. Tem um motorzinho ali, com uma correiazinha, que fica fazendo o disco girar. Ocorre que esse giro, por mais rápido que seja, é lento para a capacidade de processamento da máquina, né? Ou seja, os dados são coletados, a máquina fica esperando dados do HD. O sistema como um todo, ele fica esperando dados do HD, que não chegam naquela possibilidade que o sistema tem de processar os dados. Então o HD é o dispositivo que mais prejudica a performance de um equipamento. Você tem HD externo de 1 tera, de 2 teras. Depois a gente vai, eu queria parar um pouquinho para a gente ver aqui o que significa isso, o que é 1 tera. Vocês sabem, tem ideia? Não, já ia. Então, a gente vai, isso aí é um assunto que vale a pena a gente abordar aqui, porque, gente, ó, todos esses assuntos que eu estou tratando aí são assuntos de concurso. As memórias SSD, por exemplo. Então eu comprei com a memória SSD bem pequena, 128 GB. Então eu tenho que na verdade, eu só fico mesmo com o sistema operacional rodando e com os arquivozinhos que eu mais lanço mão deles o tempo todo. O resto está tudo no meu HD externo. Se eu precisar, eu vou lá e conecto, tenho acesso a eles. Enquanto aqueles HDs maiores dão 7.400 RPM de rotação do disco por minuto, né? Esse aqui só dá 5.400. Normalmente, você consegue HDs de notebook que rodam a 7.400, mas é raro encontrar. Normalmente é 5.200 RPM. Então já é mais lento ainda. Então, os dados, ou seja, é um gargalo. O HD é um gargalo na performance de uma máquina. Você pode, por exemplo, substituir o HD por um SSD. Tá vendo aqui? Na verdade é isso aqui. Só que isso aqui ele está embalado numa caixinha para ficar igualzinho o HD que vai na sua máquina. Para o mesmo encaixe. Não, é um disco rígido, uma pastilha de armazenamento de dados muito rápida, com acesso muito rápido e não tem nada mecânico. Por quê? Porque é um disco, é uma pastilha. Tá? Os dados são armazenados aí, são localizados imediatamente. Por quê? O sistema operacional, vocês não viram ali que o sistema operacional, quando ele cria o sistema de arquivos, ele cria uma biblioteca do dispositivo. Então o sistema operacional tem no seu registro de biblioteca a localização de cada arquivo dentro, tudo armazenado no teu dispositivo. Aqui tem uma diferença. Olha aí, ó. Aqui é uma diferença. Aqui é o HD e aqui é o SSD. É um dispositivo que é muito mais fácil de queimar, né, o HD. Por que é muito mais fácil de queimar? Porque você tem um disco rodando e uma cabeça de leitura
é uma agulha mesmo, né? Ela não pode encostar, porque ela não pode encostar na superfície, ela fica sobre a superfície, como os dados são pulsos eletromagnéticos, né? Nós comentamos isso. Isso, ela fica saltando da superfície magnética do disco para a cabecinha de leitura, fica saltando os dados, e ele coletando os dados. O que acontece? Se tem uma queda de energia, se tem um problema qualquer, e a cabeça de leitura não tem o tempo para fazer o descanso dela normal, então, normalmente, quando você desliga a máquina, o que ela faz? A cabeça de leitura sai daqui, vem para cá e descansa aqui. Igualzinho na vitrola. O bracinho volta para lá. Isso, o bracinho volta para o localzinho de descanso dele. Mas se houver um desligamento abrupto, algum problema qualquer, brusco, a cabeça de leitura simplesmente encosta no disco. Onde encostou ali, já era. É vendido. Mercado de informática normal. Você vai... É caro. Por exemplo, um SSD desse, vamos dizer aí, tu tá com um HD de 500 GB. Aí você vai... Isso, você tem um notebook com HD de 500 GB. Aí você quer substituir também por um SSD de 500 GB. Você vai pagar aí R$ 1.700, R$ 1.500 só pelo SSD. Ele fica interno na máquina, ele ocupa o mesmo espaço lá da máquina direitinho, né? Normalmente é o mesmo barramento que ele usa para transmitir os dados, o mesmo barramento do HD, que o HD usa, é o mesmo barramento que ele usa, é SATA. É o mais moderno. É o mesmo barramento que ele usa para se comunicar. Nós não vimos na aula passada, quem não assistiu, pega o vídeo, tá? Para dar uma olhadinha. Nós vimos na aula passada o seguinte, que o HD, todos os periféricos se comunicam com a CPU, com a central de processamento de dados, através de cabos. De alguma maneira ela está ligada na placa-mãe. A placa-mãe é o caminho onde todas as informações fluirão dos periféricos para o processador, para o chip de processamento. A placa-mãe é o caminho. Então tudo está ligado à placa-mãe. Cada periférico usa um barramento para se comunicar com o processador de dados através da placa-mãe. Então, por exemplo, você comprou uma impressora. Hoje, as impressoras normalmente usam como barramento a porta USB. Ou seja, o canal de comunicação da impressora com o processador é o barramento USB, a porta USB. A informação do que tem que ser impresso do processador para a impressora, porque a impressora é um periférico de saída, né? Então ele vai levar a informação do processador para a impressora através da porta USB. Tem algumas impressoras que você conecta ela via rede, via endereço IP. Mas você está comunicando com a placa-mãe? Tá. Você está comunicando com a placa-mãe através de uma rede wireless, de ondas sem fio. Existe um dispositivo na placa-mãe que é a porta de rede. Você tem uma porta de rede Wi-Fi na sua máquina, que essa porta de rede está conectada à mesma rede da impressora. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Então, na verdade, os dados vão, no caso, porque a impressora é sempre um dispositivo é um periférico de saída, né? Os dados vão para a impressora, eles vão sempre utilizar, vai sair do processador, vai passar pela placa-mãe, o fluxo de dados, vai sair pela porta, no caso aí, porta de rede. Vai usar a rede sem fio, no caso, vai mandar esse sinal, vai mandar esse documento que tem que ser impresso por ondas de rádio, para a impressora imprimir o documento. Mas ele vai estar ligado à placa-mãe de alguma maneira. O barramento que a SSD vai usar é o mesmo barramento do HD. O barramento é o mesmo. O que ocorre é que esse barramento ele permite um fluxo de dados muito maior do que o HD é capaz de dar. Porque o HD tem uma limitação mecânica que não tem como ser resolvida.
Porque aquele motorzinho lá chegou no limite. Eles não conseguem fazer o motor para girar mais do que aquilo. Se a cabeça de leitura lá encostar na trilha 0, você perde seu HD. Porque a trilha 0 tem o endereço de acesso ao HD. Então, se aquela trilha for danificada, o sistema não tem mais como acessar o HD. Aí você perdeu o HD. O que vai ter que fazer? Você vai ter que tirar o teu HD, mandar para uma empresa que vai ficar escaneando o conteúdo para tentar recuperar os dados dele. Esse sistema, o Windows ainda é líder de mercado, né? Aí nós temos outros sistemas operacionais. Aí são vários, sistemas operacionais para desktops e servidores, né? Tem muitos aqui que vocês provavelmente nunca tinham ouvido, né? Solaris. Solaris é até bem conhecido, OpenSSD, o Chrome, então já está saindo máquinas com Android, show de bola, vale a pena experimentar. A princípio o Android foi desenvolvido para sistema móvel, para dispositivo móvel, inclusive ele tem maioria de mercado. No sistema móvel, o Android, se eu não me engano, ele tem a maioria do mercado, pode até fazer uma pesquisa rápida aí, mas se eu não me engano ele tem a maior fatia de mercado. Não é porque ele é mais fácil, é porque ele, desenvolvido pela Google, para o quê? Para atender qualquer dispositivo móvel. Enquanto que, por exemplo, o iOS, que é o da Apple, só atende iPhone, iPad. Não. Isso aqui são sistemas diferentes, tá? O iOS, que é da Apple, o Android, e aí vai. Aqui são sistemas para desktop, e aqui são sistemas para dispositivos móveis. Você tem também sistemas operacionais mono e multiusuário. Dependendo do usuário, administrador ou comum, o sistema limita seu acesso a recursos e pastas de conteúdo alocados nos espaços de memória. A maioria dos sistemas operacionais dos PCs são multiusuários. Já os OS dos dispositivos móveis são, em sua maioria, monousuários. Então você, por exemplo, aqui eu coloquei duas imagens, né? Uma imagem do sistema macOS X e outra imagem do iOS, né? A diferença é que um é multiusuário, você pode criar várias contas do usuário. Então, por exemplo, eu tenho a minha conta, minha esposa tem a conta dela na minha máquina. A gente acessa ali, né, o sistema, cada um tem sua área de armazenamento de dados, cada um tem a sua área de trabalho. Então, é totalmente individualizado. E ali no iOS, não. Até não faz sentido você ter um dispositivo móvel multiusuário. Se é móvel, tem que estar com a pessoa onde ela estiver. É muito pessoal o smartphone. Então, não faz sentido um smartphone ser multiusuário. Para onde você vai, você leva. Então, cada um tem o seu. O sistema operacional também gerencia processos. Então, ao ser carregado, o sistema operacional inicia vários processos que irá precisar para funcionar corretamente. Esses processos poderão ser arquivos que necessitam ser frequentemente atualizados, programas que processam dados úteis para o sistema. Poderemos ter acesso a vários processos de sistema a partir do gestor de tarefas. Então, o gestor de tarefas é um aplicativo do sistema que você vê como é que está sendo usado o sistema. Por ele se pode também visualizar a utilização de memória para cada processo. No caso de erros do sistema, tornando lento, o gestor de tarefa mostra qual processo está causando o problema. Eu fiz um recorte aqui do meu monitor de atividades, que é um gestor de atividades do sistema. E aí, por exemplo, nesse recorte, você vê aqui qual é a taxa de utilização da CPU para cada dispositivo, para cada tarefa, para cada programa, para cada serviço que está rodando na máquina. Então aqui tem vários serviços e aplicativos rodando, né, funcionando no sistema, e cada um deles está ocupando uma fatia do potencial, da capacidade de processamento da CPU. O que está exigindo mais né, potencial da CPU é o Google Chrome aqui, é o Google Chrome. Firefox também, o plugin aqui do Firefox, tal. Mas a maioria usa muito pouco. Na verdade, gente, do sistema computacional, a CPU fica mais folgada, fica sobrando
Por isso que você pode tranquilamente ter uma CPU para várias estações de trabalho. Você pode colocar uma CPU só e distribuir o recurso de processamento dessa CPU para várias estações. Tranquilo, sem você afetar a performance da máquina. Por quê? Porque CPU fica sobrando. Agora, já a memória RAM não. A memória RAM, você vê que os programas, os serviços utilizam sempre muito de memória RAM. Então, quanto mais memória RAM você tiver no sistema, melhor. Se tiver 8 GB, 12 GB, tem máquina com 16 GB de memória RAM. Essa aqui tem 8, mas tem máquinas poderosas aí com 16 GB. A maioria tem 4. Memória RAM é memória principal. HD é memória secundária. Lembra que a gente viu no esquema? Eu estava usando quase o total de memória aqui, ó. Muito boa observação dele. Ó, dos 8 GB de memória RAM, nesse momento que eu fiz esse split screen da tela aí do meu monitor de atividades, eu estava usando 7,92 GB dos 8. Eu estava quase topando. O que acontece com isso, gente? A maioria das máquinas fica lenta por isso. Você abre 2, 3, 4 aplicativos, o sistema operacional já carregou um monte de coisa quando iniciou. Além do sistema operacional ter carregado um monte de coisa, muitas vezes desnecessária quando iniciou, você ainda abriu vários aplicativos. Isso tudo, por que nós falamos sobre memória RAM, gente? A memória RAM é a memória principal do sistema. É ela que vai, quando você starta lá o botão do Power, depois de passar pela memória ROM e tal, o que é acionado é a memória RAM. Ela vai buscar no dispositivo de armazenamento o sistema operacional e vai começar a carregar o sistema operacional. Depois que ela carrega o sistema operacional, você ainda abre, na memória RAM, você vai buscar outros aplicativos. Você vai abrir o Word, você vai abrir o browser de navegação da internet. Tudo isso vai ser carregado na memória RAM. Tudo isso fica carregado lá. Às vezes, a tua memória é tão pequena que só o sistema operacional já ocupa a memória quase toda. Aí a máquina fica lenta. O quanto mais memória RAM você puder ter na sua máquina, melhor. Isso é um detalhe importantíssimo mesmo. Agora, a gente pode até ver no sistema, a gente poderia até, por curiosidade, ver quanto é que está ocupando disso. Vamos ver quanto é que está ocupando de memória aí? 6,56. Ainda é muito. Ó, eu estou com vários... É que eu estou com programas pesados rodando aqui. Por exemplo, eu estou com Camtasia rodando, eu estou com o editor de fotos aqui rodando. Memória cache. Memória cache 1,28, olha lá, ó, de gigabytes. Hã? Não, esse é outro caminho. Mas tem um caminho, agora para eu lembrar do Windows, porque eu estou usando o Mac aqui, entendeu? Aí o caminho é outro. Agora, tem o mesmo recurso tem aí. Que não é no caso do Windows, não é monitor de atividade, é gestor de tarefa. É só você colocar aí, ó, abre o executávelzinho, lá clica no botão do Windows, no executável bota gestor de tarefas, vê se encontra aí. Interface dos sistemas. Outra coisa do que o sistema precisa ter é uma interface de comunicação com o usuário. Quando você pensa em sistemas como servidores, então você pensa num sistema que usa todo o recurso dele apenas para gerenciar serviços. Então esse tipo de máquina, os servidores, praticamente não usam interface gráfica. Então tem 3 tipos de interface. A interface terminal, a interface textual e a interface gráfica, né? A mais utilizada normalmente é a gráfica. Os usuários comuns sempre vão utilizar a interface gráfica. Não faz muito sentido você ficar usando o computador com um terminal. Embora que alguns fanáticos e aloprados gostem de usar assim. Então só usam o computador usando terminal, comandos, né? Não usam interface gráfica. Mas isso é loucura. A interface terminal é usada para servidor. Aí faz sentido. Faz sentido você usar terminal para servidor. Porque o servidor, ele tem um uso específico. O cara está lá, a máquina está gerenciando uma rede. A máquina está disponibilizando conteúdo na internet. A máquina está fazendo... Então ele tem um uso específico. Ninguém vai ficar usando um servidor
tá? Para ficar jogando, para ficar assistindo um vídeo, nada disso, não existe sentido nisso. Ele tem uma outra aplicação. Então, o cara que vai trabalhar com servidor, evidentemente que ele vai usar terminal, porque ele precisa de todo o recurso do hardware somente para gerenciar os serviços daquela máquina, né? Porque aquela máquina tem um uso específico, tem um objetivo específico. Então ele vai lá, entra na máquina, busca lá o terminal e é só comando. É uma máquina, normalmente uma máquina mais poderosa, e usa todo o recurso dela para disponibilizar serviço. Então não vai ficar usando recurso para interface gráfica, porque a interface gráfica come um bocado do recurso da máquina. Recurso de processamento, recurso de memória. Uma interface gráfica dessa para rodar leva um bocado de memória, leva um bocado de recurso do processador, então não vale a pena. Aqui nós temos exemplos dessas interfaces, né? Essa aqui é uma interface terminal, essa aqui é uma interface textual, que é totalmente enxuta, e essa aqui é uma interface gráfica. Aí você vê compartilhamentos de CPU ou multiterminais, ou seja, a CPU, ela garante, você tendo um pouco mais de memória naquela máquina, memória RAM naquela máquina, você pode distribuir ela para 3, 4 terminais, 3, 4 usuários usando a mesma CPU, tranquilamente, sem problema nenhum. Porque a CPU, ela sempre está folgadona lá. Ó, nesse caso aí você tem uma CPU para atender a 4 usuários. Para isso você tem que ter uma placa de vídeo que tenha 4 saídas para monitor, você tem que ter 4 saídas para teclado, 4 saídas para mouse, basicamente isso. Então você tem que instalar um sistema operacional multiterminal, né? Então você tem o Linux educacional, instala o Linux lá, ele vai reconhecer as 4 estações, distribuir o acesso para as 4 estações sem problema nenhum. O Mac utilizou esse processo. O Mac mandou para as escolas multiterminais. É uma forma muito interessante de você economizar dinheiro, entendeu? Espaço também. Dinheiro, espaço. Porque você não vai prejudicar a performance, porque você tem uma CPU que garante processamento para todos os 4 usuários, não vai prejudicar a performance, e você vai estar potencializando aquele recurso. O que ocorre, o grande problema é que quando você tem uma CPU que deu problema, você tem 4 terminais que vão ficar fora. Tem mão e contramão. Eu vou retomar a informática intermediária na próxima aula, quarta-feira que vem, apenas para a gente tratar dessas grandezas de armazenamento. Aí eu vou fazer algumas demonstrações para vocês, fazer conversão de base decimal para base binária. A gente vai mostrar um pouquinho dessas coisas para vocês.